Meu nome é Gesiel Santana, eu sou da cidade de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, e eu, juntamente com a minha esposa, Kerima Santana, nós trabalhamos com surdos e com Libras na igreja há mais de 15 anos. Então, nós temos um ministério com surdos, nossa igreja solidificado, que a gente conseguiu aí, ao longo do tempo, aos trancos e barrancos, com várias experiências, lutas, mas muitas conquistas, e temos um pouco de experiência para conseguir compartilhar. Eu, juntamente com a minha esposa, também somos autores de livros nessa área. Nós temos o nosso primeiro livro que foi lançado, que é Libras, uma ferramenta necessária nas Assembleias de Deus, porque como nós somos Assembleias de Deus, então a nossa prioridade foi primeiro tratar esse assunto com a nossa denominação, para depois ampliar. O nosso segundo livro, que foi escrito agora, neste ano, Tem um Surdo na Igreja, e agora? São questões práticas que você pode desenvolver para tornar a sua igreja acessível em Libras, e você pode estar utilizando aí através dos nossos contatos, a gente sempre vai estar à disposição. Meus irmãos, o tema da aula de hoje é a importância de uma escola bíblica em Libras na igreja. Quando a gente fala de Libras, é importante a gente entender que a Libras é a língua brasileira de sinais. Ela é uma língua, assim como qualquer outra. A única diferença da Libras é a sua estrutura gramatical. A Libras, ela tem um processo diferente do português que nós utilizamos. Como assim, Gesiel? Nós falamos e ouvimos. Então, enquanto eu estou falando, os irmãos estão ouvindo. E assim é o processo do português. Da língua de sinais é diferente. A gente vê e sinaliza. A gente vê e mexe as mãos. Então, esse é o processo, ele é diferenciado. Por conta disso, se faz necessário algumas adaptações e inserções para tornar a nossa igreja acessível em Libras, e principalmente a escola bíblica, que é algo primordial. Então, eu preparei alguns pontos importantes que eu queria comunicar com os irmãos. A primeira é nós tornarmos a nossa igreja ou a nossa escola bíblica acessível para os surdos. E como isso se dá? Primeiro, a gente aprendendo Libras, principalmente focado no contexto religioso cristão, que isso facilita os ensinamentos bíblicos, a gente acaba eliminando barreiras linguísticas e a gente garante aí que eles podem compreender os princípios e valores cristãos de uma forma mais fácil. Porém, uma coisa que muitas pessoas não entendem é que a Libras é uma língua, como eu estava dizendo. E por ser uma língua, ela precisa de adaptações, ela precisa de procurar equivalências do português para a língua de sinais. Então, isso também precisa ser desenvolvido, trabalhado e exercitado. Então, tornar a nossa igreja acessível em Libras. Esse é o primeiro ponto para a gente estar tornando a nossa escola bíblica também acessível para os surdos. A grande maioria dos surdos, meus irmãos, que tem no nosso país, aproximadamente 70%, eles não têm uma compreensão do português escrito, ou seja, eles não sabem ler, não sabem escrever, 70% dos surdos. Isso se dá por vários problemas aí relacionados desde o seu nascimento até a própria educação dos surdos no nosso Brasil, ainda tem muitas falhas nesse sentido. Mas pegando essa base da dificuldade de leitura, de escrita, a gente já começa a ter alguns indícios e alguns parâmetros de como a gente pode estar trabalhando de maneira acessível. Uma coisa importante, meus irmãos, é um dado estarrecedor aí, é que aproximadamente 200 igrejas têm um trabalho com surdos no Brasil. Como assim? Essa foi uma pesquisa realizada em 2018, que foi divulgada no Encontro Nacional de Educação com Surdos Cristãos. Então, o Encontro Nacional de Obreiros com Surdos, Encontro Nacional de Obreiros com Surdos, o ENOS, em 2018, em Belo Horizonte, divulgou esse dado. É lógico que após 2018 até 2014, quando estamos falando, a gente não tem aí a atualização desses dados, mas é bem provável que tenha aumentado essa questão de igrejas acessíveis em Libras. Porém, naquela época, em 2018, 200 igrejas aproximadamente no Brasil com um trabalho assim, é um dado totalmente estarrecedor, que faz a gente refletir como igreja, como estamos trabalhando e como estamos sendo efetivos aí na inclusão de Libras, né, a inclusão dos nossos irmãos surdos na igreja.
Muito bem. Então, pensando nessa questão da importância de estarmos obedecendo o de Jesus, tornando acessível isso em Libras, tornando nossa igreja, acolhendo nossos irmãos, aí a gente entra num ponto que é da nossa escola bíblica. A grande maioria das escolas bíblicas, meus irmãos, tem, às vezes, uma revista que eles têm como um padrão, já tem um currículo, já tem todo um cronograma, uma estrutura, e você pode utilizar essa mesma estrutura com algumas adaptações, sem problema nenhum. Muitas pessoas, quando começam a trabalhar com o Ministério com Surdos, Departamento de Libras na Igreja, sentem uma dificuldade enorme em como vai conseguir fazer esse trabalho, sendo que não tem materiais tão específicos, não tem um trabalho tão específico com surdos. Então, como que a gente faz isso? Por exemplo, teve uma surda que chegou na nossa igreja, que ela estava visitando, e o tema da pregação foi sobre a volta de Jesus. E ela, naquela pregação, ela começou a se sentir desesperada, e ela começou a chorar muito. No final do culto, a gente foi conversar com ela, e ela falou, olha, eu não sabia que Jesus iria voltar. E ela tinha aproximadamente 15 anos. E ela falou assim, olha, eu sempre frequentei a minha igreja, no caso, a Assembleia de Deus, sempre estive lá, mas eu não sabia que Jesus iria voltar. E aí depois, quando ela viu isso pela primeira vez, foi algo que chocou ela, ao ponto de ela ficar desesperada. E aí a gente foi explicando para ela, fez um processo de acompanhamento, discipulado, e aí ela teve essa compreensão pelo fato de que a gente fez algumas adaptações. Ela estava desde pequena na igreja, com 15 anos, mas a igreja dela não tinha acessibilidade. Então, por não ter acessibilidade, conceitos que para nós cristãos é tão fácil, é tão palpável, de a gente saber que Jesus vai voltar, para ela não foi algo tão simples assim. Mas a gente conseguiu fazer algumas adaptações ao ponto que ela foi compreendendo. E como a gente faz isso? Primeira coisa, meus irmãos, recursos visuais. A gente comentou aqui que os surdos, eles utilizam da Libras, a língua brasileira de sinais, e o espaço para se comunicar. Então, uma das formas para a gente tornar a nossa escola bíblica acessível, nós precisamos trabalhar muito mais recursos visuais. E como seria isso? Com vídeos, gráficos, imagens, apresentações visuais. Isso facilita a compreensão do surdo com relação àquilo que você está sendo tratado em sala de aula. Então, a adaptação para o surdo precisa ser o mais visual possível. É por isso que eu comentei que vocês podem sim utilizar as revistas que nós utilizamos na nossa casa publicadora da Assembleia de Deus, no caso a CPAD. Você pode utilizar essas revistas, mas você necessita fazer algumas adaptações no sentido visuais. Então, a sua didática, a sua organização para tornar a sua escola bíblica em Libras acessível, precisa ter recursos visuais como esse. Isso vai ajudar e muito a compreensão. Porque quando o surdo ele chega na nossa igreja, ele vai chegar na nossa igreja sem saber nada, ele vai chegar na nossa igreja sem ter compreensão nenhuma. Por exemplo, a gente teve casos de surdos que chegaram na nossa igreja e não entendia por que tinha uma cruz vazia. Ele falou, olha, por que tem alguns lugares que tem a cruz sem Jesus e tem outros lugares que tem a cruz com Jesus? Por que isso? Eu não entendo. E por que ele foi crucificado ali? Ele estava naquela cruz. Então, são questões que para nós parecem ser básicas do cristianismo, mas muitos surdos que estarão entrando na nossa igreja não vai ter essa compreensão. E nós vamos precisar fazer um trabalho de discipulado desde o início mesmo ali, começando com aquele leitinho materno, né, de uma forma adaptada, para depois ir solidificando e estruturando isso de uma forma um pouco mais ampla. Então é um cuidado que nós precisamos ter de sempre procurar recursos visuais, que isso vai ajudar e muito, muito mesmo. O segundo ponto, meus irmãos, é para a gente ter uma comunicação mais efetiva. A gente vai entender, já entendemos a importância da Libras, entendemos a importância de tornar a nossa escola bíblica acessível em Libras, e agora a gente já entendeu que nós precisamos, além de ter acessibilidade para os surdos e recursos visuais, precisamos ter uma comunicação mais efetiva. O que seria isso? É uma comunicação mais natural, eficaz para os surdos, porque existem vários tipos de surdos. Como assim, Gesiel? Tipos de identidade. Por exemplo, muitas pessoas acreditam ainda que a maioria dos surdos fazem leitura labial. Sim ou não? Sim. Mas esse acaba sendo um mito que muitas pessoas acreditam.
Porque a grande maioria dos surdos não fazem leitura labial. E quando a gente entende isso, a gente começa a fazer outras adaptações e ter uma comunicação mais assertiva. Tem surdos que fazem leitura labial, mas não são a maioria. A maioria se utiliza da Libras. A maioria utiliza as mãos para se comunicar e o espaço visual. E entendendo isso, fica mais fácil de nós fazermos adaptações. Então, são mitos que vão sendo criados que às vezes bloqueia o nosso trabalho e a nossa atividade com Libras na igreja. Então, a gente precisa ter uma comunicação assertiva. Como que eu faço isso, Gesiel? Você precisa estar aprendendo Libras, desenvolvendo ela, desenvolvendo as suas habilidades, para você conseguir passar a mensagem a mais clara possível para os surdos. Você precisa se desenvolver nesse sentido, porque é uma língua. Então, não é algo do dia para a noite. Por exemplo, você não vai só aprender a falar, por exemplo, a paz do Senhor, ou bom dia, boa tarde, boa noite. Você não vai aprender só a falar isso. Você precisa se aprofundar, você precisa entender que isso é um chamado de Deus para você compartilhar as boas novas para os surdos. E fazendo isso, você vai facilitar o entendimento dos nossos irmãos e vai estar promovendo a experiência deles com um aprendizado mais significativo. Então, vamos lá, recapitulando até aqui. Acessibilidade para os surdos, recursos visuais e comunicação efetiva. Isso aí é muito importante. A gente entra num quarto ponto, meus irmãos, que é a questão da inclusão e o pertencimento que os surdos precisam entender com relação à igreja. E uma grande maioria das igrejas, pessoal, quando começam um trabalho com surdos, normalmente eles acabam fazendo um grupinho, um departamento, algo mais exclusivo ali. E isso não é uma inclusão, isso na verdade acaba sendo uma integração, mas não uma inclusão. Porque fica um grupo dentro de outro grupo. Então fica o grupo de surdos dentro da igreja. E eles não têm aquele sentimento de pertencimento. Mas para a gente tornar a nossa escola bíblica acessível, nós precisamos ter esse entendimento de inclusão e pertencimento. Então a gente precisa criar um ambiente aí para que os alunos se sintam valorizados e pertencentes. Isso vai promover uma maior integração, participação dos surdos na comunidade, na igreja, e vai fortalecer os laços. Por isso, é muito importante a cooperação de toda a igreja. E como isso funciona, Gesiel? Para a gente fazer isso, não é fácil. Nós precisamos, primeira coisa, a conscientização da igreja. Nós precisamos conscientizar as pessoas que estão ali, que isso é importante. Você que está aqui participando desse Conaeb, isso aqui é algo extremamente importante, você sabe disso, separou um tempo para isso, e se desligou das distrações, você está focado aqui, procurando aprender um pouco mais sobre isso. Isso é bom, isso é maravilhoso e é muito louvável, porém, muitas outras pessoas não entendem essa importância, não vê isso como importante. E aí que entra a nossa responsabilidade agora de tornar aí a nossa igreja acessível em Libras, mas conscientizando os nossos irmãos. E como a gente faz isso? Trabalhando e mostrando a importância disso. Então você pode depois pegar essa mesma aula que nós damos aqui e compartilhar com outros irmãos da sua igreja, no grupo da sua igreja. Isso faz com que eles venham estar entendendo um pouco mais sobre a importância desse trabalho. Nós comentamos aqui, meus irmãos, que a grande maioria dos surdos não sabem ler, não sabem escrever. Uma grande maioria dos surdos, eles não estão na igreja. Uma grande maioria das igrejas, a grande maioria esmagadora, não tem um trabalho com surdos. Então, tudo isso já é suficiente para entendermos a importância. Porém, Jesus mesmo vai nos direcionando para isso. Jesus mesmo vai nos ensinando da importância disso. Quando ele fala assim, olha, ide por todo mundo e pregai a toda criatura, esse toda criatura envolve também os surdos, pessoas com espectro autista, como foi comentado aqui pelo pastor Emerson, enfim. Então, nós precisamos entender a importância e compartilhar isso com outras pessoas. Passar para que outras pessoas entendam essa importância de tornar a escola bíblica acessível em Libras. Então, nós precisamos ter uma inclusão e um pertencimento de forma mais fácil para que o surdo compreenda. Um outro ponto importante, pessoal, é nós oferecer uma escola bíblica em Libras para os surdos com respeito à diversidade. Em que sentido, pessoal, diversidade? No sentido de que eles utilizam uma língua própria. Os surdos utilizam a língua brasileira de sinais, utilizam a Libras para se comunicar. E isso faz com que
eles sejam diferentes no meio de comunicação. Só que muitas pessoas, às vezes, não respeitam isso. Como eu disse, por falta de limitação, falta de conhecimento, por falta de entender aí como que funciona esse processo. Mas nós que estamos aqui, já estamos desmistificando isso aí, quebrando esses mitos, entendendo que é algo que a gente consegue, sim, trabalhar em nossa igreja. E como que a gente vai organizar isso, meus irmãos? Nós precisamos de uma equipe para isso. Nós precisamos de alguém. Gesiel, mas não tem ninguém. Posso começar só eu? Lógico, com certeza. Só você pode começar, mas só você não pode continuar, certo? Você pode começar esse trabalho com líderes da igreja com apenas uma pessoa, mas esse trabalho não pode continuar com apenas uma pessoa. É por isso que vai entrar a importância da conscientização que nós precisamos ter e passar para as outras pessoas. Essa conscientização, meus irmãos, é extremamente necessária. E por que a gente fala isso? Porque muitas igrejas também não têm nem esse trabalho com Libras. Muitas igrejas não entendem a importância desse trabalho. Muitas igrejas acham que esse trabalho é apenas mexer as mãos, é um trabalho onde a gente só vai fazer a interpretação dos cultos, é onde a gente só vai colocar aí acessibilidade nos cultos, mas vai muito além. Porque nós estamos falando de escola bíblica. Então não é só os cultos que precisam ser acessíveis. A escola bíblica também precisa ser acessível. E como isso acontece? Como isso funciona? Como a gente consegue fazer isso, meus irmãos? Tudo isso vai se dar de acordo com a conscientização que vamos trabalhar com os irmãos da nossa igreja. É a conscientização que nós vamos estar trabalhando com os irmãos da nossa igreja. É algo fácil? Não, não é algo fácil, mas é algo que nós precisamos entender a responsabilidade de estarmos fazendo isso. Até aí, tudo bem, meus irmãos? Tudo bem! Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem estar mandando através dos chats, os comentários que a gente vai conversando um pouco de forma específica, dependendo com a dúvida dos irmãos. Então, a gente já falou, meus irmãos, aqui, da importância de a gente tornar acessível aos surdos a escola bíblica, a utilização de recursos visuais, comunicação efetiva e a inclusão como um pertencimento e o respeito com relação à sua língua, com relação ao uso disso. E aí, meus irmãos, a gente entra nesse ponto de conscientização que vai no sentido de capacitação ministerial, capacitação da sua equipe. Como a gente disse, você começa com um e depois vai desenvolvendo e trabalhando outras pessoas. Porém, precisa ter uma capacitação. Como se trata de uma língua e a gente precisa de adaptações de recursos, nós vamos precisar, sim, estarmos reciclando cada vez mais. Por quê, meus irmãos? A Bíblia, ela tem parábolas, metáforas, poesias, profecias. Então, tem vários conjuntos, vários tipos de textos, de formas que você vai compreendendo através da sua leitura e estudo. Porém, para você passar tudo isso em Libras, precisa de uma adaptação. A Libras é uma língua e você consegue conversar de tudo de tudo que você imaginar, você consegue conversar com língua de sinais. Então, você pode conversar sobre, por exemplo, filosofia, sobre religião, sobre a Bíblia, sobre assuntos familiares, sobre saúde, sobre política. Você consegue conversar de tudo com relação a Libras, porque é uma língua. Porém, é muito necessário que você esteja se reciclando, se preparando e melhorando cada vez mais. Quando a gente vai tratar, meus irmãos, com relação à Bíblia, não existe ainda uma Bíblia que a gente pode dizer que ela é 100% traduzida para Libras. A gente não tem. A gente tem projetos que estão em andamento, que traduziram, por exemplo, o Novo Testamento em Libras para os surdos. Isso facilita? Facilita. Só que o acompanhamento se faz necessário de você estar adaptando os materiais. A irmã Rosane, ela mandou um comentário muito importante, totalmente pertinente. Muito obrigado, irmã Rosane, pela sua pergunta. E faz total sentido com relação à temática que a gente está trabalhando. Por exemplo, ela pergunta: e quando o surdo, mudo, não se comunica em Libras? Tem um jovem que sempre nos visita assim, porém ele faz leitura labial. Então, tem alguns termos interessantes, irmã Rosane, que eu queria compartilhar, tá bom? Se a irmã me permitir. O primeiro, meus irmãos, é que o termo surdo-mudo a gente não utiliza mais, tá? É um termo que acaba sendo um pouco ultrapassado. Por quê, Gisiel? De forma resumida, nem todo surdo é mudo e nem todo mudo é surdo. Percebe? É algo que, falando dessa forma, é mais fácil de a gente compreender. Então, nem toda pessoa que é surda
ela não fala. Nem toda pessoa que não fala, ela é surda, percebe? Por quê? Porque a surdez e a mudez são questões diferentes. São deficiências que a gente pode dizer, e limitações da comunicação que é totalmente diferente uma da outra. Então, tem surdos que falam? Tem surdo que fala. Tem surdo que não fala, que é mudo? Tem surdo que não fala. Tem surdo que só emite sons? Fala, Tem surdos que só emite sons. Por quê? Porque surdos que emitem sons, eles não desenvolveram a fala. Então, esse termo surdo-mudo, a gente acaba não utilizando. Então, qual que é o termo que a gente utiliza, Gesiel? O termo é surdo, sujeito surdo, pessoa surda, usuário da Libras, isso a gente acaba utilizando. E quando a gente entra aí na pergunta, né, irmã Rosane, quando ele não sabe Libras, como a gente faz? A gente tem que utilizar alguns recursos aí para estar trabalhando. Nesse caso específico, como ele faz a leitura labial, se ele realmente faz, isso aí, os recursos visuais, vai apenas ser uma complementação da leitura labial. Mas a dica importante é que, se você for fazer leitura labial, você precisa fazer de uma maneira muito calma. Não precisa ser alta, não. Só precisa ser calma. Você tem que fazer mais devagar, ao ponto que as pessoas vão entendendo e fazendo a leitura de uma maneira tranquila. Mas também vocês não podem falar assim. Não, vocês têm que fazer de uma maneira natural, mas que seja um pouco mais devagar, ao ponto que ele venha compreender, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que quando um surdo ele faz leitura labial, você necessita aí de evitar que sua boca seja estampada. Muitas pessoas têm o costume, por exemplo, de usar bigode, né? Ou às vezes máscara, tem pessoas que ainda utilizam. Isso é uma dificuldade muito grande para quem faz leitura labial. Porém, vamos voltar aí no início da pergunta da irmã Rosane. Então, a gente já começou a trabalhar só na pergunta dela, meus irmãos, sobre a nomenclatura que a gente deve se dirigir ao surdo, sobre a questão da leitura labial, que a gente tinha comentado, mas a gente conseguiu explicar um pouco mais. E agora, como a gente faz para a comunicação. Meus irmãos, a gente disse aí no ponto de número 2 da questão dos recursos visuais. E é isso, irmã Rosane, que nós precisamos estar trabalhando. Os recursos visuais com quem não é usuário de Libras e quem não sabe fazer leitura labial. Então vamos imaginar que chegou aí um surdo que não sabe língua de sinais, um surdo que não faz leitura labial. Como nós iremos trabalhar com esse surdo? Com recursos visuais. Se esse surdo chegou aí, é bem provável que talvez ele sabe alguns gestos caseiros, por exemplo, ele não vai saber o sinal, por exemplo, de água, que em Libras é assim, água. Talvez ele vai saber só assim, ó. Ou talvez ele fez algumas adaptações dentro de casa para ter uma comunicação. Só que isso aqui e isso aqui não é Libras, tá? Então, e como que a gente faz? A gente vai partir do visual para depois para o concreto. Ou seja, então a gente vai trabalhar, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, a gente vai mostrar um lápis para ele. Estou com um lápis na mão, certo? Então vai mostrar um lápis na mão, mostrar para ele para que serve, certo? E você vai fazer, olha, o sinal é esse aqui, ó, lápis. Lápis. Ok? Lápis. Por que o sinal de lápis? Por conta do apontador, você não vai fazendo assim, ó, a mão, ó. Você não vai fazendo assim, ó. Isso, então é o sinal de lápis. Então você vai trabalhar esses conceitos de maneira visual para trabalhar a questão do concreto. Isso é um trabalho de formiguinha, porque você vai estar inserindo uma nova língua para ele. Ele vai estar compreendendo uma nova língua. Então você vai ter que trabalhar a questão do aprendizado, né, do processo de aprendizado, letramento, para depois estar inserindo a questão de outros conceitos da escola bíblica. Mas isso não significa que não vai ser efetivo o estudo bíblico, porque você pode utilizar a própria Bíblia para fazer a alfabetização dele e ir conciliando os conteúdos. Então é algo que você pode utilizar. E como você faz isso? Com recursos visuais, com vídeos, com imagens, com o máximo de recursos visuais para depois você partir para o concreto. Tá bom, Rosane? Então isso vai ajudar bastante. O irmão Paulo ele até comentou, né, na igreja onde ele congrega, temos curso de Libras e uma classe de EBD, que iniciou em novembro de 2023. Além disso, temos culto uma vez por mês, dirigido por ele e seus professores. Bom, Paulo, isso aí é excelente. São igrejas assim, proativas, que nós precisamos para estarmos disseminando cada vez mais a importância da inclusão e da acessibilidade aí com os surdos na igreja. Isso aí é excelente mesmo. A irmã Conceição, também que está participando conosco, ela falou, olha, eu tenho um irmão surdo e ele não fala Libras. Aqui a gente comunica com ele com gestos. É isso aí, irmã Conceição. Normalmente, a grande maioria das famílias,
elas não têm aí esse conhecimento da língua de sinais propriamente dito, então eles criam uma comunicação em casa para facilitar aí o desenvolvimento, os relacionamentos. Então, às vezes, em casa, não vai utilizar o sinal específico para comer, que é esse, mas às vezes vai fazer assim, vai mostrar a barriga, vai fazer assim, vai utilizar algumas formas de comunicação para tentar ser o mais efetivo possível. E é por isso a importância de nós estarmos utilizando a língua de sinais e entendemos, meus irmãos, através dos comentários, através dos depoimentos dos irmãos que estão participando conosco ao vivo, como que isso é importante para nós tornarmos a nossa igreja acessível em Libras. E lembrando, mais uma vez, a gente vai dar continuidade, mas caso os irmãos tenham algum tipo de dúvida, caso os irmãos tenham algum tipo de complementos, os irmãos podem estar utilizando o chat para isso. Muito bem, então, meus irmãos, a gente trabalhou aqui, sobre a acessibilidade dos surdos, foi o primeiro ponto. Se você estiver anotando, pode anotar, caso você tenha perdido alguma coisa. Recursos visuais, comunicação efetiva, inclusão, pertencimento, respeito à diversidade, capacitação ministerial. Tudo isso a gente já comentou. E, meus irmãos, quando a gente vai falar sobre a questão do estudo bíblico, é muito importante que tenham pessoas preparadas para isso. Não é só, meus irmãos, a pessoa saber Libras. A pessoa ela tem que ter uma didática para fazer isso. Ela tem que se aperfeiçoar aí na questão do ensino. Gesiel, mas e se essa pessoa não sabe ensinar? Ela só sabe interpretar. Ela ouve o que é falado e ela passa em língua de sinais. Muito bem. Então você vai pegar um professor, pode ser, por exemplo, no caso, às vezes, o pastor da igreja, ou algum professor do discipulado, e colocar ele para estar ensinando em português, então ele vai estar falando, explicando naturalmente, e essa pessoa que sabe Libras vai ouvir, e ela vai passar em língua de sinais. Então isso, pessoal, é um recurso muito utilizado, e pode ser utilizado principalmente no começo de escolas bíblicas que ainda não tem acessibilidade em Libras de forma efetiva, porque você consegue tornar acessível, você consegue passar os conceitos, consegue passar o tema da escola bíblica, mas vai ter uma pessoa ali preparada para isso, para ensinar, e uma pessoa preparada para interpretar. Porque normalmente, o que acontece, meus irmãos? Infelizmente, a pessoa que começa a aprender Libras ou interpretar o culto na igreja, ela acaba sendo, além de intérprete, ela acaba sendo conselheira, ela acaba sendo pessoa que visita, ela acaba sendo a pessoa que ensina, ela acaba sendo a pessoa que alfabetiza, ela acaba sendo a pessoa que dá o estudo bíblico, enfim. E tudo isso acontece por ela saber Libras. Então, ela sabe Libras, normalmente essas demandas vão aparecendo ao ponto de que, como ela faz muita coisa, alguma dessas coisas não vai sair da maneira adequada. É por isso que se faz necessário algumas adaptações, e essa é uma das primordiais, porque normalmente nas igrejas tem professores de escola bíblica, tem professores de escola dominical, tem professores que já têm didática, tem muitos irmãos que já trabalham secularmente, ensinando, falando sobre a questão de como ensinar, de como preparar. Tem irmãos que são formados em pedagogia, tem licenciaturas. Então, são irmãos que têm um gabarito, conseguem ensinar, só que eles não sabem Libras. É aí que entra o papel da gente trazer uma inclusão efetiva, um pertencimento, uma acessibilidade, e a gente coloca pessoas assim. Por exemplo, aqui, meus irmãos, a gente tem na nossa igreja irmãos que eles trabalham secularmente com algumas com áreas específicas. Por exemplo, nós temos aqui irmãos que são policiais, nós temos irmãos que são médicos, irmãos que trabalham na parte da área de odontologia, que trabalham também na área de carros, enfim. E sempre a gente procura, nos discipulados, tratar assuntos relacionados a tanto as ministrações que aconteceram durante a semana na igreja, como também assuntos relacionados de forma social. Então, nós pegamos esses irmãos que têm experiências no seu trabalho e nós levamos para eles ensinar e falar um pouco mais sobre a sua atividade. E como esses irmãos normalmente não sabem Libras, a gente utiliza a interpretação. Então, os irmãos vão lá, eles vão explicando sobre a sua história, sobre o seu trabalho, o que os irmãos precisam estar aprendendo, utilizando na sociedade, e a gente coloca o intérprete de Libras. Isso faz com que
a gente vem a tornar acessível o trabalho, a gente vem a dar mais conhecimento para os surdos relacionado a várias áreas da sociedade, e ainda mais, a gente inclui os irmãos da igreja para participar aí do departamento de Libras, do Ministério com Surdos da igreja, tornando toda aquela aula, toda aquela dinâmica muito mais efetiva, porque os irmãos que não sabem Libras e quer participar, eles vão conseguir participar de alguma forma. Então a gente tem, por exemplo, também em situações que nós fomos trabalhar na escola bíblica dominical, em lições passadas, sobre a questão do dia a dia, do fazedor de tendas, né, que foi explicado em uma das nossas revistas da escola dominical, de como a gente pode utilizar o nosso dia a dia para impactar as pessoas, e a gente convidou aí pessoas da nossa igreja, irmãs do círculo de oração, que sabem fazer aí crochê, que sabem fazer pinturas e fazer trabalhos manuais, e para estar explicando para os surdos como eles conseguem fazer isso. Só que elas não sabem Libras. Então a gente utilizou os intérpretes para tornar acessível essa comunicação, ao ponto que daí surgiu um trabalho que nós temos desenvolvido depois disso. Toda semana com os surdos, a gente faz um trabalho de artesanato que foi derivado dessa aula da Escola Bíblica Dominical. Então, é algo que nós precisamos estar trabalhando, exercitando, para tornar mais acessível o nosso trabalho, a nossa organização e conscientizando a igreja. Depois disso, meus irmãos, muitas pessoas começaram aí com interesse de aprender Libras, com interesse de estar tendo um contato mais próximo com surdos, mesmo não sabendo língua de sinais. Então, como a gente fala, para você participar do departamento de Libras da sua igreja ou da escola bíblica, você não precisa saber Libras. Não precisa. Porém, em algum momento, pelo menos o básico você vai precisar. Então, para começar, você não precisa saber Libras, mas depois, no mínimo básico, você vai precisar, certo? Esse, pessoal, é um trabalho que é extremamente importante e a gente vai fazer uma recapitulação em cima do que a gente trabalhou. A importância a gente entendeu que porque os surdos têm muita dificuldade com leitura e escrita. Os surdos são considerados, meus irmãos, povos não alcançados em nosso país. Por quê? Porque os surdos é considerado um estrangeiro dentro do próprio país. Porque aqui no país, eles são considerados estrangeiros que eles utilizam uma outra língua. Então, apenas 1% dos surdos conhece o evangelho. 99% dos surdos não conhecem o evangelho. É por isso a importância de uma escola bíblica em Libras na igreja. A gente tornar acessível isso, porque muitos surdos não conhecem, não sabem, não têm esse aprofundamento com relação às escrituras por falta dessa acessibilidade. Então, os surdos têm dificuldade de leitura e escrita, nós precisamos trabalhar isso. Os surdos, eles são considerados povos não alcançados, nós precisamos trabalhar isso. Os surdos são povos que está dentro aí do ID de Jesus, como toda criatura, e nós precisamos trabalhar isso. Então, são pontos importantes. E a gente comentou, meus irmãos, sobre acessibilidade para os surdos, que é o primeiro ponto, recursos visuais que precisamos trabalhar, comunicação mais efetiva com os surdos, falamos sobre inclusão e pertencimento, falamos sobre respeito à diversidade e capacitação ministerial. A gente comentou sobre isso e conscientização da igreja.